É assustador o quanto a graça é incompreensível. Para muitos de vocês, o que eu vou dizer aqui já é óbvio, mas para centenas e milhares de pessoas, ainda essa obviedade não foi acessada. Para outras milhares de pessoas, já não é mais desinformação, é plena, deliberada e consciente rejeição. Porque já existe a informação, já existe esse acesso ao conhecimento, mas a pessoa não consegue acessar. E eu não vou entrar aqui hoje na questão de corrente teológica que diz a respeito de a graça é irresistível ou irresistível. A minha conversa hoje é olho no olho com você que não consegue entender Jesus e a sua graça. Ontem eu preguei a palavra em Sorocaba e eu vou trazer um trecho dela aqui para vocês, e eu trouxe um paralelo com a psicologia aplicada que diz o seguinte: muitos de nós tivemos uma infância com uma criação boas em alguns aspectos e não tão boas em outros aspectos. Note a nossa dificuldade de receber um elogio. Imagina alguém chegar perto de você agora e falar quanto você é bonita, o quanto você é bonito, ou quão você é inteligente, o quão você é uma pessoa sábia. Nós ficamos constrangidos ao receber algum tipo de elogio. E pior, nós não sabemos elogiar. Isso se dá muito por conta da nossa infância, muitas vezes, das quais muitas das nossas infâncias foi uma infância sem elogio, sem reconhecimento, que descaracterizou muito das nossas crenças interiores. Mas aqui não é um papo de coaching, não, tá? Isso é realidade psicológica. E nós nos acostumamos a fazer tudo porque é a nossa obrigação. Você tirou a nota acima da média porque não é mais que a sua obrigação. Você tem que fazer isso porque não é mais do que a sua obrigação. E nós não sabemos reconhecer mérito. Nós não sabemos reconhecer quando não temos mérito e somos acolhidos. Nós somos seres humanos e uma geração extremamente carente e, ao mesmo tempo, egocêntrica. Isso tudo se reflete automaticamente na nossa vida espiritual. Pensa agora, alguém vir e depositar na sua conta $1 milhão sem com que você tivesse feito nada. A graça é um depósito muito, mas muito maior do que $1 milhão. O problema é que quando esse crédito é feito na sua conta, você começa a procurar em você alguma obrigação, algo que você devesse fazer. Você não reconhece o puro amor de Deus, procurando em você mesmo alguma condição, alguma característica, alguma função para que isso não ficasse tão gratuito. Porque você precisa, como humano limitado e ignorante, mostrar um pouco da sua capacidade, do seu egocentrismo, da sua egolatria. Precisa de uma pitada desse ser humano que está aqui me ouvindo. Por mais que você não possa oferecer nada para Deus, por mais que você não consiga acessá-lo, você precisa colocar uma pitada de humanidade, uma pitada de você mesmo nesse processo de salvação. O pior disso é que você rejeita o que foi feito simplesmente por amor. E o que eu mais ouço: puxa, então agora eu posso fazer tudo. É porque agora, entendendo esse evangelho gratuito, eu posso viver tudo aquilo que eu tenho desejo. Se você pensa assim, porque você nunca entendeu o evangelho, você nunca entendeu esse amor de correspondência, de corresposta, de reciprocidade, esse amor bidirecional com a ausência do medo. Esse versículo 4 do capítulo 5 do livro de Gálatas, que diz o seguinte: separado estais de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tem caído.
Eu, dentro da igreja da qual eu nasci, cresci e aprendi a amar e convivi ali durante 26 anos, quando nós ouvimos aquele irmão caiu da graça, significava que ele tinha pecado. E normalmente o pecado era o adultério ou a fornicação. Embora essa não seja a discussão hoje aqui, no contexto dessa carta, havia os judaizantes, homens que passavam atrás, né, na sequência de Paulo, porque Paulo vinha anunciando o evangelho na região da Galácia, para as cidades da Galácia, e depois que Paulo anunciava o evangelho, mostrando a mensagem de Cristo, a boa nova do evangelho, algumas pessoas vinham atrás dele, falando o seguinte: não, beleza que você conheceu Jesus, mas agora conhecendo a Cristo, já que o cristianismo tem como fonte primária o judaísmo, você tem que guardar o sábado, não pode comer carne de porco, você tem que seguir as cerimônias judaicas, as celebrações judaicas, etc, etc, etc. Então, você se justifica pela lei, mesmo conhecendo a Jesus. Paulo disse o seguinte: se você faz isso, da graça tens caído. Você rejeita a graça, a liberdade do evangelho, para contemplar algo completamente cerimonial e humano. Então, da graça, você tem caído. Porque você deliberadamente rejeita o evangelho para fazer coisas das quais as tradições humanas, dos quais as tradições religiosas pedem para que você os faça. Irmão, quando você tem um relacionamento verdadeiro, não com o intermédio da religião, mas um relacionamento verdadeiro com Jesus, uma relação de verdade com Deus, você vai perceber que você não precisa mais do medo do inferno. Você vai entender que obras boas são reflexos de alguém que já foi salvo e compreendeu o Evangelho. Não há um pagamento para a sua salvação que saia do teu bolso, que saia da tua bolsa. A graça é praticamente incompreensível porque nós humanizamos, nós horizontalizamos as nossas relações e não há um humano sequer que você não conheça que chegaria até você para te dar uma fortuna incontável. Mas esse Deus que o próprio Jesus te ensinou a chamar de Pai, na passagem do livro de Mateus, na oração do Pai Nosso, ele te chamou para um relacionamento de filiação. Tipo assim, chama ele de Pai, foi a palavra de ontem. E te deu uma fortuna gratuitamente. Mas não é a fortuna pela fortuna, é a fortuna pelo relacionamento. E é o relacionamento pela fortuna. Porque você só vai se relacionar se você conhecer. E você só vai conhecer essas verdades se você aprender. E como você vai aprender se não tem quem te explique? É um efeito dominó. E se alguém te explicar este evangelho colocando adicionais, colocando anexos a comportamentos humanos para te validar, para te autovalidar, da graça tens caído. E é natural e compreensível que você não está preparado, que você, irmã, não está preparada para receber tamanho tesouro gratuitamente. Eu também não estava. O ponto central do evangelho é que até isso ele reconhece. Dizendo em 1 João 1,8, né? No evangelho, tem o evangelho e tem lá as cartas, né? A primeira carta. Se você falar que você não tem pecado, nenhuma verdade está em você. É impossível, humanamente falando, nós acessarmos esse amor. Porque o amor de Deus pelos seus filhos, ele é perfeito e completo. A relação que Deus quis estabelecer para com os seus filhos, ela é perfeita e completa, ela é plena, ela é perfeita. O problema não está
nessa horizontalização. O problema está que nós não conseguimos verticalizar a relação. E verticalizar a relação é entender o Deus que se fez homem, que se dobrou do nosso tamanho, a nossa estatura, para fazer algo que nenhum de nós conseguiríamos. Essa graça é praticamente incompreensível. E eu sinto muito por você ainda não ter compreendido. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós para você não se gloriar. Não vem pelas obras. Isso é dom de Deus. E isso não significa que a partir de compreender apenas as frases, porque se você se relacionar apenas com o texto, de fato você vai levar uma vida maluca depois do texto. Como eu acredito que assim fazem muitos, né? Se relacionam com o texto, entendem de forma pseudo o evangelho e saem deliberadamente pecando. Deliberadamente, com paixão no pecado e vivendo essa prática sem nenhum tipo de arrependimento. Agora, pessoas que através do texto se relacionam com Jesus, vai conhecer a verdadeira transformação. Relacione-se com Jesus através do texto, não com você mesmo através do texto. Até a próxima.